Oi, hoje a gente vai começar o segundo bimestre de Geografia. Então, abra o seu livro na página 82 e vamos acompanhar a leitura da paisagem em transformação, tá bom? Então, vamos lá. Você está observando aí essa sequência de fotos com as transformações? Aí é uma rua de Belo Horizonte. Eu não conheço porque eu não conheço muito bem Belo Horizonte. Mas olha, ela era um córrego, foi encanado, depois tamparam, transformaram em rua com um centro. Esse tipo de imagem que fica piscando assim chama GIF. A gente pega na própria internet. E esse então está mostrando que ao longo do tempo, a paisagem desta própria rua de Minas Gerais foi transformada. Olha a próxima. Aí são só duas figuras, mostrando quando a rua estava toda bagunçada em construção e depois ela organizada e arrumada. Também é uma mudança, uma transformação da paisagem. Olha a próxima. Essa até tem datas, 1963 e 2016. Fizeram a mesma coisa com o rio, você viu? Olha aí, o rio era canalizado, daí eles tamparam e transformaram em rua. Uma avenida maior, mais larga, né? Então, a gente tem transformações nas paisagens por vários motivos, mas também pela interferência humana de construções. Na página 81, que é a página anterior que começa a geografia, tem essa imagem aí dizendo assim, ó. Como a construção daquele prédio está rápida, mudará a paisagem que vemos daqui. Sim, aí é um modelo, uma amostra de como que é uma mudança de paisagem, uma paisagem transformada, né? Isso pelo homem. Então vamos ler agora o capítulo. A paisagem em transformação. Na imagem da página 81, as crianças estão vendo mudanças na paisagem. Você consegue identificar quais são? Você lembra lá que tinha um prédio sendo construído, mudança? Isso. Ao longo do tempo, os lugares que conhecemos vão mudando. Veja o exemplo do bairro Icaraí, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Daí tem três momentos. A primeira parte em cima tá há muito tempo, depois há algum tempo e depois o bairro de Icaraí hoje. Então vamos ver aí primeiro há muito tempo. O lugar que hoje se chama bairro Icaraí foi entre os anos 1600 e 1800 um vasto areal, coberto por pitangueiras, cajueiros, cactos e vegetação típica de Restinga, cortado pelo rio Icaraí. Duas fazendas estavam localizadas nessa área, a Fazenda Icaraí e a Fazenda do Cavalão. Você viu que a palavra Restinga está grifada? Olha lá em cima, Restinga, região arenosa de areia, perto do mar, naturalmente coberto por vegetação de pequeno porte. Vamos ver então agora há algum tempo. Em 1834, a prefeitura de Niterói, olha que diferente, né? É uma linguagem bem antiga, atual Niterói, iniciou o povoamento do local, hoje conhecido como bairro Icaraí. Foi contratado um engenheiro francês para projetar as ruas do bairro. Ele decidiu traçá-las em forma de xadrez, com início na praia e o término nas proximidades da Rua Santa Rosa. As ruas receberam nomes de fatos históricos e pessoas ilustres. Agora, o bairro de Icaraí hoje. Atualmente, a maior parte do bairro é ocupada por edifícios e apartamentos. Há poucas casas e condomínios e algumas comunidades preenchem uma parcela dos morros. Página seguinte agora. Olha lá em cima, duas fotos, né? A imagem de vocês deve estar melhor. É um bairro essencialmente residencial, mas também há ali shoppings, bancos, restaurantes e comércio em geral, tornando as ruas centrais muito movimentadas. Esses prédios, com finalidade comercial e de prestação de serviço, constituem apenas 8% dos edifícios. Clique! As
paisagens são formadas por elementos naturais, como o mar, a árvore e os morros, e também por elementos artificiais, construídos pelos seres humanos, como prédios, ruas e todos os demais objetos. Continuando. Número 1. De acordo com o texto, complete a tabela com as principais características do bairro Icaraí em cada época. Então, aí nós também temos as 3 épocas. Há muito tempo é entre 1600 e 1800. Há algum tempo em 1834. E hoje são os 2 últimos parágrafos que a gente leu. Então, entre 1600 e 1800 era um vasto areal, coberto de pitangueiras, cajueiros, cactos e vegetação de restinga, cortado pelo rio Icaraí. Há algum tempo, em 1834, o bairro começou a ser povoado, as ruas foram projetadas em formas de xadrez. E hoje, a maior parte do bairro é ocupado por edifícios. Há poucas casas, somente algumas comunidades preenchem os morros. Daí, o número 2 está falando assim: para você, as mudanças observadas no bairro Icaraí aconteceram rapidamente? Olhando as fotos ali, foi bem rápido? É para você. Para mim não foi. Porque de 1600 a 2000 são 400 anos. 400 anos dá para viver muitas gerações, né? Número 3, página seguinte, página 84. Quanto tempo passou desde que começaram as primeiras modificações da paisagem até hoje? Eu dei a dica, né? Você considera esse tempo longo ou curto? Por quê? Então, olha lá a resposta. Considerando-se o ano atual e subtraindo dele o ano de 1600, chega-se a resposta. Nós estamos em 2020, menos 1600, são 420 anos. Então, arredondando 400. Foram mais de 400 para formar a paisagem atual do bairro. Se a gente levar em conta exato 420. Número 4. Que elementos artificiais ou humanizados foram acrescentados à paisagem do bairro? Então, ó, prédios residenciais, prédios comerciais, prédios de serviços, ruas, avenidas, praças, monumentos. São várias coisas, né? Veículos, são várias coisas. Continuando, número 5. Comparando as imagens, que elementos permaneceram desde o começo? Quais são eles? Então, desde o começo a gente vê a praia, o mar, os morros. As árvores que hoje existem, talvez substituíram árvores antigas. Ou foram arrancadas e colocado árvores que faz para ficar bonito, o paisagismo que a gente chama. Mas todos são elementos naturais, são naturais é da natureza. A água, o morro, a areia, o céu, a planta, né? Muito bem. Número 6. É possível ver na fotografia do bairro Icaraí se algum componente da paisagem ainda está em mudança? Na foto não dá. Mas, ó, pode ter prédio em construção, pode ter consertando o asfalto, mudando a calçada, reformando uma praça. Pode ter. Ali na foto a gente não vê, né? Continuando. Clique. Assim como no bairro Icaraí, todos os lugares vão sendo transformados pelas pessoas ao longo do tempo. Dessa forma, a história de cada local é construída. Investigue. Converse com familiares e amigos sobre lugares da sua cidade que eram diferentes do que são hoje. Se tiverem fotos, compare-as com o mesmo local atualmente. Verifique o que mudou e o que permaneceu. Converse com a mamãe e com o papai e fale assim: o que você acha que mais mudou na cidade? Conversa com eles. Eu já vi foto da JK e eu achei bem diferente o antes e o depois. Mesmo não sendo tão, mas tem diferenças. Pergunta ao papai se ele sabe outras coisas. Os bairros novos, principalmente, tem bastante coisa acontecendo, né? Hoje a gente para por aqui.
Na semana que vem a gente continua, tá bom? Um beijinho, até mais!